Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em evidência no país todo. Vamos falar sobre o INCRA, esse órgão que hoje tem novas atribuições e também algumas atribuições que foram retiradas da responsabilidade, da alçada deles. E para falar melhor sobre esse assunto, nós convidamos para que viesse até aqui ao prédio da TV Impacto a superintendente do INCRA, a atual superintendente, a senhora Elisângela Gemac. E ela vai falar um pouquinho mais sobre os procedimentos que irão acontecer a partir de janeiro, a partir de agora, lá no órgão. Portanto, acompanhe a entrevista. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Muito obrigada, Alan. Alô, telespectadores. É uma honra estarmos aqui participando desse programa pela primeira vez. Então, assim, eu estou a seu dispor, viu, Alan? Muito bem. É o seguinte, vamos a uma coisa bem atual. Na verdade, é uma mudança repentina e brusca, inclusive. O INCRA tem atribuições com relação às áreas indígenas e também às áreas quilombolas, né? Sempre houve essa atribuição. Mas agora, com a entrada do novo governo, essas atribuições modificaram um pouco. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como vai ficar o papel do INCRA agora, diante desse novo governo. Bom, em relação à terra indígena, não, porque sempre a atribuição foi ligada à FUNAI. Sim. Então, o INCRA ele não trabalha com as terras indígenas, Sim. Mas sim com os territórios quilombolas. Nós estávamos trabalhando com o processo de demarcação e titulação dos territórios quilombolas. Bom, com essa mudança, o trabalho do território quilombola ele passa diretamente ao Ministério da Agricultura. Então, ele sai da atribuição do INCRA. Então, nós temos, essa é uma mudança significativa. Nós ainda vamos verificar os novos arranjos, o que vai acontecer com esses territórios criados pelo INCRA. E tem os projetos de assentamentos especiais também, que são quilombolas. Eu acredito que esses projetos que são especiais quilombolas, eles permanecem com o INCRA. É uma opinião técnica. A gente ainda não sabe como é que realmente vai ficar. Alguns dias atrás, nós tivemos a visita aqui também na TV Impacto de um advogado, que ele falava com relação à região do Tiningu, né? Que ali está sendo considerada pelo INCRA, inclusive, uma área quilombola. Nessa situação, só para a gente explicar melhor até a população, quando é considerada aquela área, digamos, aquela área quilombola, as pessoas que não são consideradas quilombolas, o que acontece nesse momento com elas? Bom, quando se faz um relatório técnico de identificação de território quilombola, você identifica ali já juntamente as pessoas que participam e vivem dentro daquele território, né? Então essas pessoas passam a fazer parte desse território. Já as pessoas que não se encaixam nesse perfil, aí é dado um outro direcionamento no próprio relatório, tá? No próprio relatório, se for o caso de desafetação, para que a pessoa fique fora, isso ocorre. Então, assim, de modo que as pessoas, o interesse do INCRA não era nunca prejudicar ninguém. Sim. Tá? Mas, assim, de modo geral, eu acredito que todos os relatórios eles foram bastante técnicos e não houve, assim, grandes agravantes para a população que vive na região. Mas, digamos, essas pessoas que saem, são obrigadas, na verdade, né, depois desses relatórios, o que elas recebem algum incentivo ou coisa assim, que elas vão perder, na verdade, os bens delas, né? Porque elas vão ter que desocupar. Se for o caso, é feita indenização, se for o caso. Sim, existe essa possibilidade, Existe. Se for o caso, certo. A pessoa comprovar realmente que ela tem direitos ali, é feita indenização. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós sabemos, como mencionei agora há pouco, você assumiu agora em novembro, né? Isso. E nós conversamos um pouquinho aqui nos bastidores sobre os avanços que o INCRA fez nos últimos anos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua gestão. Quais as conquistas que você agora colocou mesmo na área de trabalho mesmo?
A bola para frente. Recentemente, nós fizemos um trabalho aí de entrega de CCU, que é o contrato de concessão de uso. É um documento que ele dá segurança jurídica para o assentado, né, que ele pode realmente trabalhar na área dele, que não vai chegar ninguém dizendo, olha, você tem que sair porque a área não é sua. Então, esse documento, ele, além de dar segurança jurídica, ele também abre as portas para que o beneficiário ele receba todo o apoio das políticas de governo, como crédito apoio, crédito habitação e os inúmeros créditos disponíveis pelo INCRA. Então, nós tivemos essa entrega de documentos na região de Óbidos, tá? Recentemente agora. Recentemente em Óbidos, e pagamento de crédito foi cerca de R$1.200.000 lá na região de Óbidos. Tá? Que foram 2 assentamentos específicos, que foi o Três Ilhas, Pai Três Ilhas e o Paraná de Baixo. E aqui na nossa região nós tivemos o Pai Aritapera, que recebeu cerca de 250 CCU e ainda mais R$200.000 em crédito. Na verdade, há muito tempo, né, que essa população esperava por isso. Só que o INCRA ele ficava na dependência para titular essas áreas, porque a SPU ela tinha que liberar essas áreas para poder o INCRA documentar. Não dependia especificamente Não do dependia INCRA. especificamente. Então, assim, a população ela tem que entender que às vezes o trabalho do INCRA não depende só do INCRA, depende também de outras instituições. Uhum. Assim, um assunto que chegou à mídia, né, recentemente, que tem mexido também muito com a opinião pública, de certa forma. Eu queria que você também desse uma luz com relação a esse assunto. Recentemente, nós tivemos, infelizmente, nós temos muitos assentamentos espalhados na nossa região, e um deles está localizado lá em Rurópolis, e inclusive aconteceu uma tragédia, né? Um líder de assentamento acabou morrendo. E muitos atribuem pela morosidade dos processos do INCRA em si. Queria que você falasse de um modo geral, né, sobre essa morosidade que acontece. Muita gente não tem paciência, né, e tem pessoas que têm pavio curto e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Queria saber, você, né, na visão do INCRA, essa morosidade, você acha que existe uma forma de resolução que possa mudar isso? Na verdade, assim, Alan, é complicado a questão de morosidade dos órgãos públicos, porque nós temos que cumprir a lei. E para cumprir a lei, existem ritos a serem cumpridos, então etapas que devem ser cumpridas. Então, dentro dessa seara, não só o INCRA está enquadrado nisso, mas todos os órgãos públicos, inclusive o judiciário, que a gente tem também dizer, tem uma morosidade, sim, existe a morosidade, sim, com certeza. Mas não, o fato de morosidade está atrelado, às vezes, à questão de recurso. Aqui, problema de pessoal, o INCRA está enfrentando no cenário nacional uma dificuldade muito grande em relação a servidor público, que nós precisamos urgentemente de concurso público. Então, assim, é um problema não só do INCRA também, que o governo ainda está verificando como é que vai resolver isso, que nós vamos ter uma baixa absurda de servidores públicos que estão em via de se aposentar. E aí, mais uma vez, a gente fica aí, embora tenha recurso, fica de mãos atadas para dar andamento e posicionamento das situações. E você tem algum conhecimento, alguma previsão para que seja feito esse concurso? Nós estamos aguardando a medida provisória que vai tratar da reestruturação da carreira do órgão, do INCRA. Então, dentro dessa medida provisória, deve constar a questão do concurso público. Elisângela, eu queria que você falasse assim, eu queria saber o seu ponto de vista. Você é concursada do INCRA e, com toda certeza, tem todo um preparo técnico para exercer a sua função, né, hoje. Não é à toa que você é a superintendente do INCRA hoje, né? Eu queria saber qual é o seu ponto de vista, né? Eu acho que sua opinião mesmo, com relação às indicações políticas, né, hoje, né, de pessoas que talvez não tenham essa capacidade técnica que hoje você tem, claro. Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Meu ponto de vista é que quando ocorre uma indicação política, onde você consegue juntar o requisito técnico,
a administração pública e a população eles acabam ganhando. Tá? Em relação ao INCRA, eu tive, na verdade, a sorte, né, de ter um trabalho já adiantado e encaminhado na gestão do Mário Sérgio, que era uma pessoa muito dinâmica, né? Então ele colocou as coisas de certa forma que estavam paradas para rodar. Então ele deixou ali muita coisa encaminhada, os trabalhos encaminhados. Já deixou um legado, né? Já deixou um legado e nós estamos dando continuidade de maneira bem forte realmente, focado no resultado. O nosso resultado é que a política pública ela chegue realmente ao nosso público, que é o beneficiário da reforma agrária. Chegando crédito, chegando os documentos, que é isso que realmente importa, viu, Alan? Então o objetivo principal é esse. Então, quando você consegue atrelar a indicação técnica e política ao mesmo tempo, sem dúvida todos ganham. Muito bem, caros amigos da TV Impacto. O que vocês acharam de todos os esclarecimentos feitos pela superintendente? Como você avalia hoje o trabalho do INCRA na nossa região? Deixe nos comentários abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você.